Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui lembrando de uma situação um pouco inusitada, até mas muito legal, uma das histórias mais bacanas que já aconteceu comigo aqui no escritório como advogado. Foi no dia que a gente foi numa audiência, onde eu estava ali defendendo o meu cliente, e a gente estava com um processo contra uma empresa. E ali sempre numa audiência de conciliação, a gente tem aqueles momentos antes de entrar ali para ficar cara a cara com o juiz e ter toda a instrução processual daquele ato, que no caso seria uma audiência de conciliação que poderia ser convolada, poderia ser transformada numa audiência de instrução, caso não houvesse acordo entre as partes, ou seja, seriam ouvidas as partes a parte autora, a parte ré e também as testemunhas no processo. E aí aquela conversa foi, antes da gente entrar na sala de audiência, a gente conversa com o advogado da outra parte, a gente conversa com o preposto, com o sócio da empresa que a gente está processando. E a situação inusitada e muito legal que aconteceu comigo é que essa pessoa, o preposto, o representante da empresa que a gente estava ingressando com o processo contra ela, veio me procurar alguns meses depois e a pessoa se tornou o meu cliente. É muito legal ter esse tipo de situação acontecendo, porque demonstra, primeiro, como a nossa postura como profissional ela é mais importante do que a gente deixar as nossas emoções transbordarem no processo. É muito legal também porque a gente tem ali aquela sensação de que a gente está sendo reconhecido, a nossa qualidade profissional é reconhecida até mesmo quando a gente processa alguém. A parte que está sendo processada virá e simplesmente reconhecer algo de bom na nossa prestação de serviço faz com que a gente tenha certeza de que está fazendo ali, tomando a postura, a atitude certa. E uma das coisas que eu tenho basicamente certeza de que tornou isso possível, fazer com que eu ganhasse um cliente que era uma pessoa que eu estava ali processando, né, de certa forma, é a maneira como a gente se porta em relação à tratativa com as pessoas. Eu costumo dizer, né, uma frase que a gente repete algumas vezes dentro do escritório, inclusive para algumas pessoas que acabam tendo os ânimos um pouco mais exaltados dentro ali de um procedimento judicial e acaba deixando isso para fora dos autos, se for para ter raiva, tenha raiva do jogo, não do jogador. A gente costuma dizer esse tipo de frase porque realmente, às vezes, dentro de um procedimento judicial, é necessário a gente levantar determinadas questões que, de fato, vão afetar ali, talvez a credibilidade da parte contrária, vai afetar as provas que a parte contrária juntou, a gente vai contradizer o depoimento da outra parte. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais ríspido a ponto de demonstrar o nosso ponto de vista e tornar claro para a visão do juiz, do magistrado que irá julgar a causa, para ele enxergar exatamente aquilo que a gente está apontando. Uma contradição, um fato ali que foi dito às vezes até com certa má-fé, e é importante a gente ressaltar isso. Mas mais importante ainda é a forma como a gente transmite isso dentro do processo. É importante que a gente consiga dividir corretamente o que é a nossa atuação como advogado dentro de um procedimento judicial, administrativo, ou até mesmo ali na tratativa de um acordo de algo que ainda nem se desenrolou um processo judicial, do que é o nosso emocional. Confesso para vocês que tem casos de clientes que eu mesmo sinto ali, de certa forma, uma emoção quando eu vejo. A gente lida com casos que o cliente às vezes chega chorando, às vezes o cliente chega passando uma situação muito delicada, às vezes é uma situação de alienação parental, de agressividade. Então a gente sempre busca ter empatia com aquilo que o nosso cliente está sentindo. E aí é muito importante a forma como a gente lidar com ele, tendo um pouco mais de atenção para determinados casos, obviamente, sabendo que o cliente está buscando a gente com uma certa angústia, com uma dor, que ele busca na nossa atuação curar, né, esse ferimento aí, essa angústia que ele está sentindo. E a gente tem essa capacidade. E essa capacidade ela é muito melhor exercida
caso a gente busque ter empatia com o nosso cliente. E aí eu vou muito mais além, que leva ao tema de um dos motivos pela qual eu acho que eu consegui transformar uma pessoa que eu estava ali processando em um cliente aqui do nosso escritório, que é ter também empatia com a parte contrária. A gente tem que entender que muitas vezes, em uma relação que se formou a tríade processual, que é quando você tem autor, réu e o juiz ali na figura de decisão, que muitas vezes a parte que está sendo processada, ela também está tendo ali as angústias dela, está tendo o sofrimento, a dor dela, e simplesmente às vezes não é interessante você, desde o início, ou até mesmo se não for pertinente para aquele momento do processo, o advogado chegar com um tom, às vezes, de arrogância, ignorância, um tom que não seja ali, de fato, empático com aquela situação. Gente, o autor, muitas das vezes, quando entra com uma ação judicial, ele está buscando ali uma reparação, ele está buscando um valor ali, ele tem todo o transtorno reconhecido por estar tendo de entrar com uma demanda judicial, às vezes, ou até mesmo pelo fato de ter buscado um advogado para resolver um conflito. Isso por si só, eu considero que é um prejuízo, inclusive é passível de reparação, seja ele moral ou então até mesmo material, quando a gente fala de perda de valores financeiros. Mas a gente tem que pensar também que a parte que está do outro lado, o réu de uma ação, também sofre os seus prejuízos. Às vezes a gente tem casos que de fato fugiram do controle da outra parte. A gente às vezes fala de um fornecedor, já tive clientes que estavam na figura de réu em um processo onde eles estavam respondendo uma demanda judicial porque a lei determina que eles respondam, mas às vezes ali a responsabilidade foi de terceiros, como a gente tem às vezes o caso de um vendedor de um produto e um fornecedor, né? No caso o fornecedor, o fabricante, quando a gente tem um fabricante de um produto, e aí as duas partes respondem, mas às vezes o erro não foi do vendedor diretamente, às vezes a gente tem ali o erro do fabricante, e essa pessoa, ambos ali vão responder à demanda judicial. O que eu quero dizer é que quando a gente envolve a justiça, a gente envolve um imbróglio que aconteceu ali, que seja para ser resolvido tanto administrativa ou judicialmente, que todas as partes têm ali o seu nível de transtorno em relação àquilo que está acontecendo. E nós, advogados, devemos, em boa parte desses casos, embora às vezes o emocional também nos afete, a gente tem que atuar de uma forma um pouco mais fria e principalmente empática, entendendo que a dor que o nosso cliente está sentindo, a gente pode curar ela. Entender também que a outra parte que a gente está processando também vai ter lá a dor dela. E não é por isso, simplesmente, que a gente vai se utilizar de arrogância e ignorância. Talvez se você agir de uma forma mais empática, assim como eu, ao longo da carreira da advocacia, você esteja fazendo não apenas clientes, mas amigos, convertendo talvez até pessoas pela qual você ali passou por um processo que você entrou contra ela, como seus futuros clientes e futuros amigos. Essa é a reflexão do dia de hoje. Meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.